os principais autores do modernismo da segunda e da terceira geração. Calma, eu tô tentando compartilhar uma janela só, mas meu computador é um chato. Aí, foi. Vocês estão enxergando o meu slide? Eu não tô vendo mais vocês, então, se vocês puderem falar, fica bem agradecida. Sim. Sim? Ah, tá. De boa. Obrigada. Então, a gente vai falar sobre alguns autores do modernismo. Só para explicar para vocês que são novos aqui, no último semestre eu passei pelas escolas literárias. A gente passou, assim, passando pelos principais pontos das escolas literárias, lá do comecinho até a literatura contemporânea, e eu passei também com as principais figuras de linguagem que a gente encontra nos textos literários. Então, agora, nesse segundo semestre, eu vou passar pelos principais autores que caem nas provas. E então a gente vai começar meio que de trás para frente. A gente vai falar do modernismo e vai pegar os outros principais autores das outras escolas, só que andando para trás. Enquanto a gente fala dos autores, não se preocupe, eu vou fazer uma revisão rápida sobre as escolas que eles estão inseridos, tá? Então hoje a gente vai falar de modernismo. Igual aqui, revisão. A gente já vimos sobre a primeira fase modernista e a sua nova arte nacional e seus diversos manifestos, e a segunda fase, que é a geração de 30, que então consolida seus ideais e vai afirmando-os. Só para dar uma passada, a primeira fase do modernismo vai passar, que é um grande período de transformações culturais, e ele vai culminar na Semana de Arte Moderna, que é o principal ponto que a gente sempre estuda na escola, que é a Semana de Arte de 22. Então, lá em 1917, a Anita Malfatti ela vai expor alguns quadros dela, e o Monteiro Lobato nem um pouco contente, adora fazer uma problematização em cima de onde não tem, né? Homem incrível. Ele vai publicar um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, e onde ele vai criticar severamente o trabalho da Anitta e essas vanguardas, esses estilos vanguardistas da pintora. Então, a partir dessas críticas do que ele fala que os jovens chamam de arte, um grupo modernista então vai decidir, em razão desse ataque, eles vão se unir e vai culminar na Semana de Arte Moderna, que vai ser uma pausa para a comemoração do centenário da independência. Então, vai ser como se representasse o grito de independência cultural, tá bom? Então, essa Semana de Arte Moderna de 22 é uma afronta direta com o que aconteceu. E então eles vão expor os ideais deles sobre o que é a nova arte no Brasil. Então vai começar em 22, termina perto de 1930, e vai falar desse irracionalismo, que é a negação do racionalismo burguês em relação ao que é arte. Então eles vão ter o objetivo principal, destruir o academicista, eles vão romper com as regras que são estabelecidas em relação à escrita, tanto de poema quanto de prosa. Então eles vão fazer uma recusa da métrica, que é aquele poema certinho, sabe? Versos, contagem, certinho as rimas, eles vão fazer uma quebra disso, a quebra da rima, igual eu falei, eles vão usar uma linguagem mais popular, então eles vão ir contra essa linguagem rebuscada que as pessoas usam, essa linguagem da burguesia, porque eles querem se aproximar o máximo possível da população e com um discurso mais linear possível. Quer dizer, um discurso que começa do meio. Eles vão fazer a quebra do discurso linear, desculpa, que é o discurso do começo, meio e fim, e vão quebrar também esse sentimentalismo romântico. Então, eles vão parar de passar por cima dos ideais do mundo com floreio, sabe? Igual o romantismo vai falar. O romantismo vai tratar sobre temas que são bem floreados, eles vão. Esse ideal romântico, esse ideal de amor burguês, de sociedade burguesa, que é exaltado o tempo inteiro, os modernistas vão vir e vão quebrar essa perspectiva. Então, você fala da primeira geração, você está falando de destruição e nacionalismo. São as palavras-chave, porque eles vão exaltar a cultura brasileira ao máximo. Esse nacionalismo a gente vê, por exemplo, nas subcorrentes que aparece da primeira fase, que é o movimento do pau-brasil, que eles vão como se fosse a redescoberta da nação, vai exaltar o progresso, ó, e o que representava era presente, tipo, o que era arte presente, só que a arte brasileira. O movimento antropofágico, que vai ser representado principalmente pelaquela figura do Abapuru, que
Eu não sei se vocês sabem, o Abapuru é o homem que come. Então, eles vão falar que o movimento antropofágico vai tratar sobre essas vanguardas, o que vem de fora, essas vanguardas europeias, eles vão engolir elas, vão comê-las e vão se utilizar do que é mais necessário. Então, eles vão recriá-las em cima do que é condizente para o Brasil. Então, é nesse sentido, não no sentido de comer, comer, comer mesmo, sabe? Então, não sei se vocês sabem, algumas tribos indígenas tinham esse hábito de, tipo, em guerras, eles vão comer o inimigo a fim de, tipo assim, ele tinha um braço muito forte, ele tinha uma força física muito grande, então quando a gente comer da carne dele, a gente vai absorver isso pra gente também. Então, esse movimento tem esse nome por conta disso. Essa sensação também bem brasileira, de que se a gente comer o que vem, a gente não precisa utilizar o de fora como cópia. A gente pode pegar as ideias de fora e recriá-las a partir do devoramento. A gente vai devorar elas e vai recriar elas a partir dos moldes brasileiros. E tem o movimento verde-amarelo e o grupo da ANTA, que vão se opor aos dois primeiros, apesar de serem nacionalistas. A gente está falando de grupos de direita dentro do movimento modernista. Então, essa é a primeira geração, que a gente sempre vê o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o Bandeira. E a segunda geração, que eu trouxe um autor da segunda geração, que vai consolidar essas ideias. Então, a gente vai falar um pouquinho da segunda geração aqui. Deixa eu virar a página aqui. Deixa eu ver se no script, pessoal. Senão eu me perco. Eu sou perdida. Então, a segunda geração é a geração de 29. A geração de 29. Ela vai ser afetada pela crise de 29. A segunda geração, então, a gente está falando da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, essa segunda geração vai ser afetada por essa crise, pela ascensão do nazifascismo e o combate ao socialismo realizado pelos governos. Então, o nazifascismo está crescendo, os movimentos de direita são imensos, então os governos vão combater o socialismo, que tá, nossa, o socialismo tava, coitado dele, né? A galera tava comendo solta. Todos os países viraram socialistas, por isso precisava de um combate. Então, essa segunda geração vai ser bem marcada por essa dualidade. Então, as produções literárias, elas precisam vir para serviço de análise e de crítica da realidade. Para ser artista, agora você tinha que ter um cunho social, um cunho político, porque para os modernistas da segunda geração, o artista só pela arte ele não vale mais. Então, se você não tem uma posição ideológica, um viés crítico bem marcado, você não é um artista de verdade. O artista ele precisa vir acompanhado dessas premissas. Então, a gente vai fazer uma análise desse homem e das suas angústias dentro desse contexto. A gente está falando de um contexto bem, bem pesado. Então, o homem ele está angustiado, ele não está conseguindo lidar bem com a situação. A gente está falando de nazifascismo, a gente já está falando tipo, do rolê do Hitler, todo aquele rolê bem pesado que vai culminar na Primeira Guerra, vai culminar na Segunda Guerra, perdão, Então, o homem está muito angustiado, então ele está precisando lidar com, ele não está conseguindo lidar com essa situação, então a arte ela vai falar disso. Então, através desse viés crítico e ideológico, que o artista vai dar para a população. A prosa, que é a principal parte que a gente vai falar hoje, ela é bem regionalista e ela tem uma perspectiva bem realista. Eu coloquei aqui uma valorização do espaço e da personagem, mas vejam só. O personagem e o espaço, eles vão andar juntos nesse contexto, mas não é como no determinismo, que a gente vê lá no realismo. O realismo naturalismo fala que o homem ele é fruto do meio e ele não consegue quebrar a perspectiva desse meio. E, tipo assim, se, por exemplo, a minha mãe é empregada doméstica e meu pai, ele é pedreiro, então eu nasci nessa condição social, então eu vou morrer nela. Eu só vou poder arrumar um desses dois trabalhos ou algo ali perto, eu não vou conseguir quebrar essa barreira que foi determinada pelo meu nascimento. O modernismo vai falar que o espaço ele vai se moldar o homem, mas ele não é tão determinante, porque a gente vai ver algumas obras, alguns personagens que eles conseguem quebrar, apesar de eles serem determinados pelo espaço, eles conseguem quebrar essa barreira e eles chegam mais longe.
por meio de críticas e tudo mais, mas eles conseguem se transpor dessa barreira. Mas a gente fala principalmente de espaço aqui, porque quando a gente fala de modernismo e a gente fala de prosa realista, tem que vir na cabeça de vocês que a gente está falando principalmente sobre o sertão. São muitas obras que vão tratar sobre o sertão, sobre a vida do sertanejo, sobre a seca. Existem algumas críticas em relação a isso, porque muitos autores que escreviam ou falavam ferrenhamente do sertão não necessariamente passaram pela dor e pela experiência de viver na seca, apesar de muitos deles serem do Nordeste, muitos deles não vieram do sertão, eles vão falar do espaço do sertão, então, tipo assim, é muita literatura sobre o sertão, chega a ser, assim, até maçante. A gente encontra algumas coisas falando sobre o interior de Minas, que é muito interessante, outras regionalizações, mas a gente vai ver muito, 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 muito mesmo falar sobre o sertão. E no modernismo, o enredo ele é bem dinâmico e a linguagem dele é bem simples. Por quê? Foi o que eu falei. O autor ele precisa ele precisa ter uma posição ideológica, ele tem o viés crítico, então ele precisa se posicionar politicamente. Então, uma linguagem rebuscada afasta ele da população. Se eu quero passar para a população um ensinamento político, um viés ou viés crítico ideológico, eu tenho que conseguir falar com a população. Então, a segunda geração vai ter uma linguagem simples para ter uma comunicação mais fluida com o público leitor. Ok? Então, não se esqueça, engajamento político extremamente forte, tanto do autor quanto da realidade do Brasil. Às vezes o autor não concorda com o que ele vai estar narrando, mas ele vai estar falando porque é a realidade do país que ele está vivendo agora. E da segunda geração, eu trouxe o mais famoso, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele é nascido em Alagoas. Ele teve uma infância, uma vida bem confortável, então isso fez com que ele se debruçasse bastante sobre a linguagem, principalmente em português, então ele estudou muito. E ele vai começar a publicar muito jovem. E ele até usava pseudônimos para ele conseguir publicar, para passar essa barreira da idade que... Gente, se vocês ouvirem algum gritinho, é meu irmão, tá? Que tem uma certa idade e tal, e ele começou a publicar muito jovem a partir desses pseudônimos, que são esse nome, que é o autor se escondendo atrás de um nome de um personagem que não existe. Então ele entra para política, que é uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, porque ele vai entrar para política. Ele vai ser prefeito, apesar dele renunciar, mas ele vai continuar durante toda a vida dele envolvido em outros cargos públicos, principalmente voltados para a educação. Então, ele vai estar sempre olhando para o público a fim de educá-lo, para o público mais jovem, que no caso são as pessoas que estão na escola, nas universidades, então isso é muito interessante da parte dele. Eu coloquei aqui, obras com teor político velado, tendência para o comunismo. Por que eu coloquei velado? Por exemplo, a obra mais famosa do Graciliano, que a gente vai falar aqui, é Vidas Secas. E aí, quem lê essa obra, bate o olho e vai falar assim, nossa, o Graciliano ele tá falando, nossa, coitado do pobre do sertão, que vive no sertão e não tem onde morar e tem que ficar como um andarilho por aí e tal. Ele não tá só fazendo um relato sobre a vida dessas pessoas, ele tá fazendo uma crítica de que elas têm esse tipo de vida, elas são obrigadas a sobreviver nessa situação, porque elas não têm auxílio do governo. Então, é uma política para as pessoas ricas, então essas outras pessoas precisam pagar por essa política. E elas vivem uma vida miserável sem ter direito à escolha. Então, é uma crítica política. Ele está falando por trás dos panos a importância das políticas de esquerda, das políticas sociais, a fim de atender essa população. Mas ele não vai jogar na cara enquanto você lê. Você vai ler a história dessa família, mas você precisa pensar como autor, perceber as nuances da fala dele para você entender esse teor político, porque ele está velado, ele está escondido. Então, eu trouxe algumas obras dele. Essa aqui que eu trouxe aqui, está escrito um pouquinho pequenininha, São Bernardo, de 1934, que vai falar do Paulo Honório, que é um fazendeiro, que ele está narrando a sua história de vida. Eu coloquei o São Bernardo para ilustrar para vocês, apesar de São Bernardo não costumar cair.
mas para ilustrar esse teor político velado. Por quê? O Paulo Honório quer escrever sobre a história de vida dele, mas ele acha que as pessoas que estão escrevendo por ele não estão conseguindo relatar do jeito que ele quer, então ele mesmo resolve relatar a história dele. Então a gente entra nessa linguagem regionalista e coloquial que eu coloquei aí, porque ele falando sobre a história dele, então ele vai falar da forma que ele consegue, então vai ser bem regionalista. Regionalista da onde? Tá falando do sertão. Então vão ser formas de falar, características linguísticas referentes à população do Nordeste, uma fala bem coloquial do dia a dia mesmo. Então, a gente vai passar pela a vida do Paulo Honório, desde a infância pobre dele, no sertão, até a ascensão social dele, que vai virar um fazendeiro, e a volta dele para esse local de origem, onde ele compra essa terra na qual ele cresceu e ele resolve se estabelecer ali como um fazendeiro rico. Detalhe que o Paulo Honório, para ele sair dessa infância pobre e chegar nessa maioridade mais abastada, não foi uma sorte, tipo, aconteceu com ele. Ele vai lutar muito por isso, só que de formas um pouco errôneas. Então, ele não vai ter escrúpulos, ele não vai ligar de roubar, de enganar as pessoas, nem mesmo de participar de homicídios, a fim de chegar nessa condição de vida confortável. Então, ele vai fazer de tudo para sair desse local de pobre, para chegar nessa ascensão social. Porque o sertão transformou ele numa pessoa dura. Então, para ele chegar lá, ele não conhece outro meio, ele narra, pelo menos, que ele não conhece outro meio de chegar na posição que ele está, sem ser assim. Só que ele também tem um detalhe que, ao mesmo tempo que ele chega nessa posição, ele é uma pessoa assim tão sem escrúpulos que ele também não divide nada daquilo que ele conquistou. Então, ele volta para esse local de origem, mas ele não tem tato pelas pessoas, ele não enxerga elas da mesma forma que um dia ele passou, sabe? Então ele chega lá, ele vai decidir se casar com a Madalena, não porque ele gosta dela, mas porque ele precisa de um herdeiro. Ele enxerga as pessoas desse jeito agora. E então a Madalena é uma professora que tá ficando pra titia, então ele vai casar com ela. Só que a Madalena é diferente dele, ela é muito amigável e ela é bem idealista. Então, a Madalena vai representar esse lado social, que ela vai defender o trabalhador, as classes mais baixas. Então, ela começa a irritar o Paulo, por isso que se torna um homem agressivo, violento. Ele agride ela e muito ciumento, porque ele trata a Madá como uma propriedade dele. E aí eles começam a ter essas discussões, a Madá não aguenta a pressão que está sobre ela, e então a Madá comete suicídio. Porque ela não consegue tocar o Paulo de forma alguma. Então, o Paulo, sem essas brigas diárias que ele tinha com a mulher dele, ele fica entediado. Literalmente isso, ele fica entediado. Nem mesmo o filho dele é capaz de tirar esse tédio dele. Então, ele resolve escrever esse livro de memórias. Então, a gente tem aí uma clara dualidade entre o ter, a posse e o ser, que é a Madá, representado pela Madá, que é de um cunho bem mais social. Então, a gente está falando o embate direto entre o capitalismo e o socialismo de uma forma bem velada, de que ele não vai medir esforços para ele continuar tendo a condição que ele tem, nem que por isso ele afete pessoas que querem o bem-estar dele, que no caso é a Madá. Então, só por essa narrativa, você já percebe esse teor político que é velado, porque eles têm opiniões políticas, eles representam camadas sociais bem diferentes, mas ele não vai deixar totalmente claro isso para o leitor, tá bom? Gente, se eu estiver falando rápido, por favor, coloquem no chat. E então a gente entra em Vidas Secas, que é uma obra de 1938, que vai contar a história de 6 viventes. A gente tem os personagens dessa obra: o Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a baleia e o papagaio da família. A gente começa com a Vitória. Sinhá, não sei se vocês sabem, é o nome que as pessoas dão para a dona da Casa Branca. Então, a mulher do escravocrata. Opa! Mas diferente da Sinhá original, é uma Sinhá sem acento, então já está mostrando que apesar dela ser a dona
a dona da casa, ela não tá nessa ascensão social que o nome dela, que o apelido dela indica, porque tá até escrito errado. A gente vê também uma descaracterização das pessoas, uma desumanização delas, porque os únicos que têm nome é o Fabiano, assim, a Vitória e a Baleia, o menino mais velho e o menino mais novo, que são pessoas, elas não têm nome. E é mais ou menos aquele papo, sabe? Tipo, para você existir, você precisa de um nome, do seu número de RG te representa e tal. Então, o fato deles não terem nomenclatura, tipo, isso aqui é um celular, certo? Se eu não der nome para isso, a gente sabe que existe, mas ele fica meio perdido. Você não sabe exatamente o que é, como explicar. Ele tem características comuns com outras coisas, então o nome é o que vai denominar ele, é o que vai dar unidade, existência. E as crianças, elas não têm nome. Então, você já percebe essa desumanização a partir desse ponto. Então, Vidas Secas vai tratar da fuga da seca dessa família, que é o final do inverno. O final do inverno no Nordeste representa o final da esperança, que é o final da época de chuva. Então, entra o verão, que seca tudo, tudo morre. Então, essas famílias, elas costumam virar andarilhas e a gente vai acompanhar essa família numa narrativa bem interessante, porque os capítulos, eles não são seguidos. Você não precisa ler na ordem que está compilado no livro. Você pode alternar. Essa alternância, ela ocorre porque a vida de um andarilho, ela também é quebrada, ela é cheia desses vínculos que o livro te proporciona na hora, se você quiser ler em outra ordem. Então, a forma que o livro é escrita é uma metalinguagem direta com isso. Com a vida, com o tipo de vida que o andarilho leva. Ele não tem ordem cronológica de lembrança ou ordem cronológica de acontecimentos. Então, essa quebra dos capítulos vai representar isso. Então, a gente vai acompanhar essa família que está fugindo da seca do sertão. E em um certo ponto, eles vão se deparar com uma casinha, contando assim nessa ordem, que eles vão se deparar com uma casinha que eles acham que está abandonada, mas depois eles descobrem que tem dono. Esse dono chega lá e fala que eles estão morando lá, então eles estão devendo para a galera. Estão devendo para ele, a galera está devendo. E para quitar essa dívida, o Fabiano vai ter que trabalhar na fazenda e entregar sua produção para ajudar a quitar. Essa dívida, ninguém entende de onde ela vem, como chega, e você percebe que eles não relutam, porque o fazendeiro está numa posição social maior, então se ele está falando, ele sabe do que ele está falando. Porque quem são eles, sabe? Eles não são estudados, eles mal conseguem falar. Então, se eles estão nesse tipo de condição e alguém, uma posição social acima deles, está falando que eles estão devendo, então eles claramente estão devendo, eles aceitam isso. Então, você percebe como a falta, sabe? Chega a ser falta de estudo, falta de vivência na cidade, essas outras coisas que causam essas sensações das pessoas. Tem, que eu coloquei embaixo, acontecimentos nebulosos e pouco claros para a família. Esse tipo de acontecimento é um acontecimento nebuloso. Eles não sabem de onde a dívida vem, mas eles vão acatar ela. Por conta dessa falta de estudo e de comunicação, eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Essa ordem veio de uma pessoa acima deles, então deve ser verdade. E isso acontece em vários outros pontos do livro, principalmente quando o Fabiano ele vai encontrar o policial perdido no sertão, porque o Fabiano ele é viciado em jogos, então ele chega na cidade e ele acaba sendo preso por conta de uns rolê lá com jogos e bebidas, e aí depois esse policial que maltrata ele fica preso no sertão, e o Fabiano, que eu coloquei aqui, ó, a dureza, humanização dos animais, não, eu não coloquei, eu escrevi aqui. Mas enfim, ele tem mais tato, apesar da dificuldade do sertão, ele tem mais tato com a vida lá do que com a vida na cidade. Então, quando o Soldado Amarelo se perde no sertão, que é o local natural para o Fabiano, ele podia se vingar dele, mas ele não consegue se vingar, porque se o soldado está numa posição maior que ele, então tudo que ele fala ou faz tem um motivo e tem uma razão, então ele merece aquilo que aconteceu. Então, por conta disso, o Fabiano ajuda ele. Então, você percebe que essa falta de justiça social, ele não consegue perceber que o que aconteceu foi errado, porque o soldado tá lá para servir ele também. Ele tá lá para servir o Estado e não maltratar as pessoas à torta e direito. Então, ele não consegue ter essa percepção.
existe uma humanização dos animais e uma animalização dos homens. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Estou dando vários spoilers do livro, mas depois vocês procurem ler também, porque é muito interessante a forma que o Graciliano escreve. Esse livro é muito bom. Essa animalização... Então, eu vou dar mais uns spoilers. Não sei se vocês já viram na internet, tem bastante... Não sei se chega a ser meme, mas acho que pode ser também em relação à baleia. Nossa, um capítulo específico com ela. Porque dessa humanização dos animais e animalização do homem, em vários trechos, a gente vê, por exemplo, quando eles vão comer o papagaio. Então eles ficam meio que. O Fabiano meio que debocha, ironiza o fato do papagaio não conseguir falar, então por isso eles podem tomar esse tipo de ação. Sendo que eles também não conseguem se comunicar direito. Eles têm um problema muito sério de comunicação, existem pouquíssimas falas. Eu coloquei aqui, até aqui, dureza nas palavras. A dureza do livro, do local, afeta eles a ponto de eles não conseguirem se comunicar direito. Então, essa falta de comunicação afasta eles dessa humanização total, porque é o que difere a gente dos outros animais. A capacidade de fala, a capacidade de pensamento. Eles estão tão... o local afeta tanto eles que eles começam a se afastar disso, eles começam a se animalizar, agir por instintos primitivos, enquanto, por exemplo, a baleia, ela sonha com o paraíso dela, um campo cheio de preás, que são os bichinhos, para ela poder caçar. E o fato dela sonhar, você poder ter acesso a esse mundo da baleia, mostra que ela já está além de um simples animal. O capítulo onde ela morre também mostra isso. Então, você percebe essa humanização dela e essa desumanização do Fabiano e da família. Apesar de, por exemplo, assim, a Vitória também ser um personagem bem sonhador, porque ela acha que o sucesso da vida dela vai chegar quando ela tiver uma cama boa para dormir. O que... Putz, mano, uma cama para dormir faz falta, né? Imagina você não ter local para dormir. A história, igual eu falei, ela é bem dura, ela é bem seca. Existe uma desumanização também causada pela seca. A seca vai desumanizar essas pessoas. Como eu falei, instintos primitivos, a crueldade do sertão e a opressão do sistema. Tá vendo? Uma crítica velada que vem do patrão e do policial vai fazer eles levarem esse tipo de vida e não conseguirem sair dessa situação. Então a gente chega no final do livro e eles não vão chegar na cidade. Eles vão continuar andando. Porque essa é a vida do nordestino que o Graciliano está narrando. Essa vida de estar sempre em movimento, sempre procurando o local melhor para morar, mas não conseguindo sair desse outro local, porque eles são tão, eles são tão duros, essa casca grossa deles é tão forte, que eles não conseguem se dar bem também na cidade, então eles estão sempre andando em busca de melhoria, mas não sabem exatamente onde. Então esse livro continua com essa andança dessa família, essa migração constante de uma vida melhor. É narrado em terceira pessoa, tá? Porque se a família não consegue se comunicar, eles não conseguem narrar pra gente a história. Existem poucas falas no livro, mas a narração mesmo, por conta dessa falta de comunicação das pessoas. E. Opa, deixa eu ver se eu consigo passar agora. E aí a gente entra na terceira geração. Deixa eu virar aqui. Achei. A terceira geração, eu trouxe 2 autores, mas eu vou passar rapidinho por elas. Até aqui, tudo bem, pessoal? Então, na verdade, o inverno que a gente fala é o período de chuvas, mas então, começa a chover, eles já acham que as coisas vão melhorar, então eles procuram de novo um local para se sentar. Mas esse livro, por conta de você poder ler ele também, capítulos soltos, então eles estão sempre nesse ciclo, sabe? Entre o inverno e o verão, inverno e o verão, período de chuvas e o período de secas, porque não tem fim. A vida deles não tem fim, essa constante migração. A primeira obra, São Bernardo. É Graciliano Ramos, tá? Que a gente falou agora. Entendeu, Thiago? Então, tipo assim, por mais que eles encontrem esse inverno, eles vão encontrar a seca de novo, eles não conseguem sair dali. Então, essa ordem cíclica do livro, como a gente consegue misturar também, esses capítulos não interessam se eles encontram o inverno, porque depois vai vir a seca de novo. Então, não faz... Então, essa vida sofrida deles é constante. E eles
não, tipo, é como se temos professores que eu já vi falando que, por exemplo, eles continuam ali porque eles não conseguem viver em outro lugar, eles querem que ele melhore, mas não conseguem sair daquela condição também. Então também tem uma crítica aí em relação ao desamparo dessas pessoas, em relação ao clima que elas não. Sabe, elas não têm nada a ver com isso, mas o governo desampara elas de qualquer forma. E aí a gente entra na geração de 45, terceira geração, que é marcada pela guerra. Então, os escritores, eles não são escritores mais formais do que em relação aos de 22. Então, igual eu falei, eu entrei falando da primeira geração, que eu falei para vocês que eles vão quebrar a métrica, a rima, eles vão escrever uns poemas assim muito doido, a linguagem é bem coloquial, eles querem falar com as pessoas, aí chega a terceira geração e eles vão quebrar isso. Eles vão voltar aos padrões antigos, então eles vão escrever mais, não totalmente antigos, mas eles vão escrever de uma forma bem mais formal do que a primeira geração e a segunda. Mas eles vão trazer muita inovação estética e também nas expressões literárias. Inovação estética, a gente está falando de Clarice. Expressões literárias também. E principalmente de outros autores. Eu vou procurar aqui uma citação que eu trouxe, que eu vou falar da Clarice depois. Muito boa para vocês entenderem por que dessa inovação estética. Aqui. Só para eu ler depois. Essa geração é marcada pela guerra e isso afeta diretamente a forma que eles vão escrever e sobre o que eles vão escrever. Eles vão continuar com o cunho social, isso não vai mudar, só que é algo um pouco mais amplo, um pouco mais aberto. A gente está falando de Segunda Guerra, os horrores que as pessoas passaram e tiveram que viver. A gente está falando dos imigrantes que vão migrar para os outros países em relação ao lance da guerra e tudo mais. Então, eles vão mudar a temática, não muda tanto, mas ela se torna um pouco mais ampla. Eles vão também fazer nessas expressões literárias, eu esqueci de falar, eles vão fazer pesquisas em torno da própria linguagem e vão explorar a forma literária. Então, vai ser uma metalinguagem, que é uma linguagem para falar de outra linguagem, para falar dela mesma. Então, tipo assim, livros para falar sobre livros, ou livros falando sobre outros tipos de linguagem que a gente tem. Vai ser bastante usado na terceira. Aí a gente tem os principais pontos da terceira geração, que é a valorização da rima e da métrica novamente. Então, a gente tem poemas comuns, que é igual a gente pensa em poema, a primeira imagem que vem na sua cabeça, eles vão trazer isso de volta. Uma influência parnasianista e simbolista. Eles vão trabalhar muito com o onírico, com o mundo dos sonhos. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de imaginário, de psicológico, igual eu coloquei ali embaixo, ó, temas sociais e psicológicos. Então, vão trabalhar bastante coisas que têm a ver com a psique humana. Os temas sociais, eles não vão morrer, mas foi igual eu falei, eles se tornam um pouco mais amplos em relação a algumas coisas. A metalinguagem, a linguagem falando da própria linguagem. Um regionalismo universal e uma volta ao passado em relação a temas, tá? E aí, na prosa, que é principalmente o que a gente está tratando aqui, existem dois tópicos principais que são tratados. Não são, tipo assim, um contra o outro, mas que são bem tratados. Que é o vasculho o vasculho sobre o psicológico, que a gente vê principalmente com a Clarice Lispector, que é uma das autoras que eu trouxe, que ela vai mergulhar em busca da profundeza do ser. Então, ela vai fazer uma sondagem em relação à pessoa. Então, a gente está falando que, por exemplo, a Clarice, ela pode escrever sobre qualquer um de nós aqui. Ela pode escrever sobre o Pedro, sobre a Rafaela, sobre o Tiago, sobre qualquer pessoa. Ela vai fazer uma análise psicológica, uma sondagem de algo sobre nós, que é inerente a todas as pessoas, sobre personagens comuns. E ela vai trazer uma prosa poética e uma inovação nas técnicas narrativas, igual a profunda reinvenção da linguagem. Ela também vai trazer uma inovação para as técnicas narrativas, que ela vai quebrar essa frequência de começo, meio e fim. Ela não existe mais isso nas obras da Clarice. Ela tem um começo, um meio, um fim, mas ela é totalmente embaralhada, ela tem quebras por conta de um aspecto principal dela que eu vou falar daqui a pouco, que é a epifania. Então, existe essa quebra na narrativa, na ordem da narrativa. E também tem o Guimarães Rosa, com essa profunda também reinvenção da linguagem, que ele vai reinventar a própria língua, a forma de escrever em português.
mas também é ambientada no sertão. Eu falei da prosa poética da Clarice, eu trouxe um trecho para ler para vocês perceberem isso. É realmente um parágrafo, não sei se vai dar para enxergar, é um parágrafo, não tem métrica, mas ele tem rima. Então, mesmo ela escrevendo em prosa, ela rima escrevendo. Prestem atenção na sonoridade. Nossa, hoje tá difícil falar, hein? Ó, sim, quero a palavra última, que também é tão primeira que já se confunde com a parte intangível do real. Ainda tenho medo de me afastar da lógica porque caio no instintivo e no direto, e no futuro. A invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro. Desde já é futuro, e qualquer hora é hora marcada. Que mal, porém, tem eu me afastar da lógica? Estou lidando com a matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me classificar. Eu simplesmente escapulo, não deixando, gênero não me pega mais. Estou em um estado muito novo e verdadeiro, curioso de si mesmo, tão atraente e pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo. É um trecho de Água Viva. Então, apesar de ser um parágrafo, você percebe a sonoridade de uma rima aí dentro. Essa é uma das inovações que ela traz. E a gente começa falando dela, famosíssima Clarice Lispector. A Clarice, ela é tida como brasileira, mas ela é natural, nascida na Ucrânia. Ela veio para cá bebezinha, porque a família dela, ela é filha de um casal judeu, então eles vêm fugidos daqui em relação à perseguição que estava rolando no país. Então ela vem muito nova e se estabelece em Maceió. Depois ela muda para Recife e depois ela muda para o Rio de Janeiro de novo. O primeiro livro que ela vai publicar vai ser Perto do Coração Selvagem, onde vai ter um choque já direto, porque ela vai introduzir essa forma da Clarice de narrar, que é essa quebra de sequência dela, que é muito clássica, é bem dela, apesar de existirem outros textos com quebra de sequência, a da Clarice é bem marcante, e essa prosa muito poética, bem rimada. Então, ela vai chocar a partir da publicação dela. Ela também vai publicar diversas obras, principalmente obras infantis. Tem um conto sobre a galinha, não vou lembrar exatamente o nome agora, mas que é muito famoso também. Ela vai viver isolada por anos, a Clarice é uma pessoa bem excêntrica e por conta de um acidente que rola, ela já se isola mais ainda no sítio onde ela mora, mas ela vai continuar sempre escrevendo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, talvez se vocês tiverem de mais tarde procurarem sobre vídeos da Clarice no YouTube, dela dando entrevista. Você percebe como ela é uma pessoa diferente, uma pessoa afetada, e a gente não tem nem como explicar esse lance dela direito, porque a Clarice, ela passa uma aura muito diferente, a forma que a escrita para ela é como ela tá viva, sabe? Quando ela não escreve, ela não tá mais. Ela tem uma entrevista que ela fala isso, que ela vive quando ela escreve, ela não tá mais viva, ela não tá mais aqui. Então, a Clarice é uma pessoa muito forte, ela é uma figura bem marcante na literatura brasileira por conta dessas coisas. A Hora da Estrela é um livro muito triste, inclusive eu vou falar desse livro, porque é o mais famoso dela, que costuma cair bastante. Sim, ela é bem diferentona, ela é bem excêntrica mesmo. E chega a ser até triste por conta das coisas que ela passa pela vida dela, transforma ela nessa pessoa que ela é, nessa persona que a gente conhece em relação às entrevistas. Igual eu falei, as obras delas tratam sobre pessoas comuns. Então, ela pode falar sobre mim, sobre a Alice, sobre a Raquel, a Rafaela. Então, são obras que tratam sobre a complicação das relações amorosas, com constante presença do inconsciente. Então, ela vai tratar bastante sobre o inconsciente das personagens, como que elas estão lidando com as coisas, questionamento dos sentimentos, das sensações. As personagens, elas têm vida simples e bem comum, mas todas elas praticamente passam por uma transformação interna muito forte, que a gente conhece na Clarice como epifania. Tipo assim, a narrativa ela tá vivendo a vida dela comum, ela tá indo no mercadinho, tá lá. Paixão segundo GH, ela tá vendo uma barata e ela, do nada, como se ela surtasse, ela recebesse uma luz, uma consciência, como se ela incorporasse uma consciência que talvez não fosse dela, naquele momento ela recebesse uma revelação, então a vida dela muda a partir desse momento, e aí a narrativa ela vai quebrar junto com a personagem, então as coisas estão acontecendo, do nada tem uma quebra na narrativa muito forte, e você vai quebrar junto com a personagem, você vai viver essa epifania com ela.
E eu trouxe, eu acho que eu tenho mais 5 minutos. Será que eu consigo falar do último autor? Acho que eu não vou conseguir. E eu trouxe para falar sobre A Hora da Estrela, que foi o que a Raquel falou. É um conto, eu recomendo todo mundo a ler, é bem curtinho. É muito, muito bom. Sempre cai, o pessoal sempre fala da Hora da Estrela, é sempre um bom exemplo para você falar sobre Clarice. Tem Paixão Segundo GH, que é um livro bem dificinho de ler, tem outros contos dela também, infantis, muito bom. Até os infantis dela, você percebe essa forma da Clarice de escrever que é muito marcante. Na Hora da Estrela, a gente vai ser apresentado ao narrador, que é o Rodrigo SM, que é um nordestino. Nordestino, nossa, tá difícil falar hoje. Que vai contar a história da Macabeia. A Macabeia é uma inocente jovem ingênua que vem do Nordeste também, e ela veio morar no Rio de Janeiro para procurar serviço. Então a gente vai falar sobre a migração de novo. Quando em Vidas Secas do Graciliano a gente está falando dessa migração dentro do próprio Nordeste, em busca de um lugar melhor, a Clarice vai tratar dessa migração do Nordeste para o centro, centro-oeste da população que está em busca de uma vida melhor. Só que ela vai tratar de uma forma, tipo assim, ela não vai jogar na sua cara, tal essa crítica social, tal. Mas ela vai mostrar para as pessoas que nem todo nordestino que sai de lá vai encontrar essa vida fácil que eles. Não é questão nem de fácil, é questão de condições. Esse nordestino vai sair do local natural dele, porque o governo não ajuda em nada, não melhora a situação, então ele vai sair do local dele para procurar algo melhor, e ele não necessariamente vai encontrar isso. Então, a partir da vida da Macabeia, você consegue ter essa percepção, porque ela chega aqui e ela vive de uma forma muito simples. Ela encontra um emprego como datilógrafa, mas ela escreve mal. E o chefe dela demite, já recontrata ela, porque ele tem dó da Macabeia, porque a Macabeia não tem condições nenhuma de sobreviver sozinha. Ela mora num apartamentozinho dividido com outras amigas dela. Ela é muito quietinha, ela come papel para enganar a fome, ela toma café frio e ela vai do trabalho para casa ouvir rádio e de vez em quando ela encontra o namorado dela. Ela tem namorado, que é outro nordestino, o Olímpico. Mas, diferente da Macabé, ele é aquele nordestino que vem para a capital uma busca desesperada de ascensão social. Então, ele vai fazer de tudo para ele conseguir essa ascensão social. E você percebe que essa relação deles é triste na forma que a Clarice descreve os encontros, que são sempre locais chuvosos, depois de chuva. Ele é sempre muito grosso com ela, não gosta dela, ele tá com ela por conveniência. E a coitada aceita porque ela não consegue. É como se ela não conseguisse falar não para ninguém. A gente percebe que a Macabé é um personagem objeto. Ela recebe tudo e não faz nada. Ela não tem ação sobre as coisas. Ela só recebe tudo o que está acontecendo. E aí chega na hora que o Olímpico conhece a Glória, que é uma menina que trabalha lá com a Macabeia. E a Glória, ela é loira, ela é sulista e o pai dela é açougueira. Aí vocês falam assim, nossa, putz, ele largou a Macabeia para uma mulher, o pai dela é açougueira, que informação. Mas a gente tem que pensar que, por conta do pai dela ser açougueira, ela tem uma vida bem melhor que a Macabeia. Então, o Olímpico vê nela uma forma de ascensão social. Então, ele vai atrás da Glória também, não por amor, mas questões de ascensão social. Ele consegue ver ali que talvez o futuro dele tenha um destino diferente, ou até melhor se ele tiver com a Glória do que com a Macabeia. Então ele troca de namorada e a Macabeia aceita tudo, coitada. Tipo, é como se o seu namorado tivesse começado a namorar sua melhor amiga, apesar de ela não ser, tipo assim, nossa, exemplo de amizade. Mas namorar sua melhor amiga, você continua andando com todo mundo como se nada tivesse acontecido, assim, uma relação super turbulenta, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo show. E a Glória, ela fica com dó da Macabeia, porque a coitada não consegue sentir pena nem dela mesma. Então ela começa a ajudar a Macabeia. Então ela oferece uma janta, e aí ela fala da cartomante que ela visitou, que previu todo o futuro da Glória, que ela acertou tudo, e que a Macabela precisava dessa cartomante para ver se a coitada ia ter um final feliz na vida dela, né? Porque a Glória, tipo assim, nossa, a gente precisa ver, né, minha amiga, se você vai sair dessa fossa. E aí ela paga essa consulta pra Macabeia. A Macabeia vai, falta no serviço, fala que tá com dor no dente. Ela paga o táxi, vai para ver a Madame Carlota. Que detalhe, trabalhava num prostíbulo, ela já trabalhou como cafetina, e agora ela lia a sorte das pessoas, assim, para juntar uma renda.
a mais. Então você já percebe que ela não é uma personagem confiável. E a Carlota vai ler o futuro da Macabeia e fala que a Macabeia vai ter a finalização dos sofrimentos dela. Que ela vai encontrar um homem rico e um homem estrangeiro, e que ele vai casar com ela, vai ser o final do sofrimento dela, que vai dar tudo certo, e ela fala assim, você pode acreditar em mim. Aí você não viu a última cliente que estava aqui, saiu chorando, é porque eu previ que ela ia ser atropelada. E aí ela encanta a Macabeia com esse futuro que não chegou, e a Clarice fala que a Macabeia sai sonhando com o futuro, com saudade do futuro. Saudade de uma coisa que não aconteceu. Ela tá sonhando tanto que ela não presta atenção no que tá acontecendo ao redor dela, a Macabeia é atropelada. E aí acontece com ela o que ia acontecer com a outra, ela é atropelada. E aí você percebe que é o único momento onde as pessoas elas prestam atenção na Macabeia e ao mesmo tempo elas esquecem dela muito rápido, que é a hora da estrela, que ela fala que naquela hora ela queria vomitar uma estrela e ela vai começar a narrar essa parte, tipo, desde a hora que ela é atropelada e as pessoas ficam, nossa, e depois, tipo, ninguém mais liga pro o corpo fica lá por horas e ela morre tirada na calçada e ninguém ajuda ela. Então a gente vê uma personagem com pouca consciência de si própria e um narrador que, por pena, os dois são do Nordeste e tem pena da história da Macabeia, vai tentar narrar a história dela, mas ele vai interferir o tempo inteiro também. É muito doido. E essa inocência, essa ingenuidade dela que chega a ser irritante. Então, você vê as coisas através da Macabeia, chega a dar nervoso. Você fica, se mulher reage, pelo amor de Deus, faça algo, ela não consegue. Ela é um personagem objeto, igual eu falei, ela praticamente não existe. E eu não sei se deu meu horário. Ih, Igor, deu meu horário? Ou eu ainda tenho mais 10 minutos? Ainda tem? Ótimo. Até às 19, beleza. Eu não lembrava se era até às 18h50. Só uma coisa que eu acabei de lembrar, falando da Macabeia assim, do nada, eu lembrei do Paulo Honório lá atrás, do Guimarães, do Graciliano, desculpa. O lance que lembra que eu falei para vocês que o Paulo Honório batia na mulher, pipipipopopó, a gente não pode confiar em tudo que ele fala. Porque aqui a gente tem o Rodrigo ACM que vai interferir na narração. Ele é o narrador, mas ele vai interferir na vida da Macabeia em algumas narrações. Mas o Paulo Honório, a gente não pode confiar em tudo que ele fala. É mais ou menos o lance do Bentinho com o Machado de Assis no Dom Casmurro, porque você está vendo uma obra a partir da ótica do abusador, da pessoa que tem uma índole errada, então você não pode confiar em tudo que ela fala. Ele vai sempre culpar o sertão, o Paulo Honório, pelas ações dele. Tipo, eu sou assim porque eu sou sertanejo, o sertão me transformou numa pessoa dura, você não pode confiar nele, porque você não sabe a história da Madalena. É o mesmo lance que a gente vê no Bentinho, você não pode confiar em tudo que o Bentinho fala. E o Rodrigo SM, ele também ele vai tentar alterar a narração em algumas horas, tipo a própria vida da Macabeia. Ele é bem interferente às vezes. E o último que eu trouxe é o Guimarães Rosa, que nasceu em Minas Gerais, ele cursou medicina e ele vai atuar como médico, tá? É muito interessante, ele vai escrever e ele vai atuar como médico. E ele falava vários idiomas, se eu não me engano, são 9. Cara, era muito fera. E por conta disso, ele vai trabalhar como cônsul adjunto de Hamburger, na Alemanha. Hamburger. Não lembro como é que fala essa palavra direito. Na Alemanha. Ele vai ser o terceiro a se sentar na segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras, famosíssima. Ele era um cara muito, muito fera. E a gente tem uma das principais obras brasileiras, a mais marcante, que é o Grande Sertão Veredas. É importante falar que essa obra tem até um rolê por conta de tradução, porque essa é, sem dúvida, um dos top 10 livros brasileiros em relação à escrita, porque esse homem vai transformar a escrita, a narração através dessa obra. Ela vai ser uma das representações que a gente tem aqui. E eles vão tentar exportar essa obra, porque todo mundo fica assim, o Grande Sertão Veredas, nossa, essa obra todo mundo tem que conhecer. É o retrato do Brasil, o retrato do brasileiro, do português, da forma de escrita. E eles vão traduzir essa obra para o inglês, uma tradução porquíssima, porque é uma tradução ao pé da letra, que não tenta passar para o leitor o que o Guimarães vai passar. E aí, por conta disso, as pessoas leem o livro e falam assim, putz, isso aqui é literatura, isso aqui é, tipo assim, o apogeu da literatura brasileira, putz, mano, qualquer um faz isso.
mas em português é outro rolê. Ele até deu entrevistas falando disso, se eu não me engano, foi no Jô. É muito, muito doido. E aí é uma das mais importantes obras da literatura brasileira, que vai contar com uma linguagem extremamente original e uma ausência de capítulos. É um tracão desse tamanho, assim, sem capítulo, que você vai ler assim, ó, diretão. E que vai somar o experimentalismo da primeira geração, experimentalismo de palavras, de formas, e o regionalismo, que é muito presente na segunda, sertão, ele tá falando do sertão. Ele vai mesclar essas duas coisas e vai escrever esse livro. Deixa eu passar pro lado. Pera aí, só um segundinho. Minha mãe começou a gritar aqui do nada. Beleza. A história vai narrar uma narrativa, uma conversa em primeira pessoa. O narrador, o Riobaldo, ele vai estar conversando com alguém que você não sabe quem é, mas ele está conversando com alguém, é uma narração em primeira pessoa. De um fazendeiro, ele chegou no status de fazendeiro, mas ele já foi um antigo jagunço, é tipo um cangaceiro. E essa é uma narrativa muito labiríntica. Ele vai contar a vida dele dentro do sertão como jagunço. Ele vai narrar a história de vida dele ali, tipo, da infância e vai para frente. Ele vai fazer umas passagens pela infância dele. É uma narrativa muito labiríntica, tipo, essa falta de capítulo, essa falta de uma pausa que a gente tem no livro, tá ligado? Vai traduzindo uma narração também muito digressiva, sabe? Tipo assim, ele tá falando aqui agora, igual como se eu estivesse aqui falando do Grande Sertão Veredas, e do nada eu fosse falar, sei lá, de Harry Potter, e do nada eu fosse falar de Stevenson, e do nada eu fosse falar do Paul, e do nada eu fosse falar de geografia, sabe? Eu fui embora. E ela, tipo assim, você viu tal nesse livro falou isso, aí tem esse outro livro que falou, e eu fui embora. Isso é uma narração digressiva, ele vai passar pelas memórias dele, que é uma narração que vai acompanhar as lembranças dele. E as nossas lembranças, elas não são lineares. Às vezes você está falando sobre alguma coisa, do nada você pula de tópico totalmente aleatório. Geralmente aquelas conversas horas de seu amigo fala assim, nossa, do que a gente estava falando no começo? Mais ou menos esse lance. Como vai seguir a memória dele, é uma narração digressiva e torna a narrativa muito labiríntica, que vai transformar isso uma dificuldade até, às vezes, de compreensão de algumas coisas, mas isso é até proposital. Por quê? Porque é uma analogia com a travessia da existência, a travessia da própria vida, que ela é uma coisa labiríntica, ela, às vezes ela não faz sentido. Então ele vai usar a partir das palavras para fazer metáforas com as coisas da própria vida. Vai passar no sertão e vai contar, por exemplo, o caso dele com a Diadorim. Diadorim? Falando dela? Diadorim. Ele vai falar, porque ele já é casado, ele tem uma família, mas ele vai falar sobre esse caso da Diadorim, grande amor da vida dele, e que se vestia de homem para poder viver junto com os jagunços, que ela era filha de um jagunço e ela queria viver junto com os jagunços, então ela vai se vestir de homem e se apresentar como Reinaldo. Então vai falar sobre a paixão do Riobaldo pelo Reinaldo, que é uma paixão que não pode acontecer dentro do ambiente onde eles vivem, na situação onde ele está. Ele não podia se apaixonar, não podia ficar com o Reinaldo. Ele vai descobrir que é a Diadorim, que é uma pessoa que ele já conheceu há muitos anos atrás, que ele já gostava dela há muitos anos atrás, praticamente quando ela tá morrendo. Então ele vai sobre esse amor proibido, sobre esse caso que não pode existir. Inclusive tem um trecho onde faz uma metáfora da vida, que essa travessia da vida adulta para da vida infantil, das coisas de criança para a vida adulta, que quando eles fazem a travessia de barco aqui, ó, bem novinhos, por cerca de 12 anos, da barranca do Rio de Janeiro até aí vão adentrar o tortuoso Rio São Francisco. Então vai fazer essa travessia, que é também a travessia da vida infantil, dessa inocência para a vida adulta, que ela é muito mais turbulenta. Tem outra obra dele, que também é muito conhecida, que é o Sagarana, que é um compilado de histórias, de contos e novelas. A mais popular, que mais cai nas provas, é Hora e Vez, de Augusto Matraga. Acho que tem umas 36 páginas também, é bem tranquilinha de ler. E eu vou deixar aqui no chat, só para terminar, eu vou deixar aqui no chat um artigo com algumas considerações a respeito da Clarice, para quem quiser procurar depois, tá? Eu vou escrever aqui, Igor, e aí eu já acabei. Considerações a
Respeito do existencialismo na obra de existencialismo na obra de Clarice Lispector. É da Maria Elisa de Oliveira. É um artigo bem legalzinho. Se vocês digitarem no Google Acadêmico, vocês já vão achar. Tem outros lá também sobre a Clarice. Vocês podem digitar também sobre o Grande Sertão Veredas. Eu recomendo, porque é uma obra bem complexa, é muito legal de ler. E basicamente foi isso. Eu posso disponibilizar depois o slide para vocês no Google Classroom. Um pouquinho também sobre a primeira fase modernista. Na próxima aula a gente fala sobre um pouquinho de poesia, um pouquinho de poesia contemporânea, e aí a gente passa para outros autores. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Falei um monte. Para a apresentação, o slide já acabou. Acabou.